6 de outubro de 1979. Não se apegue a nada. Um cara me disse uma vez, conta o chefão do crime organizado Neil Macaulay em Fogo contra Fogo, filme de 1995, dirigido por Michael Mann. Não se apegue a nada que você não possa largar em 30 segundos ao sentir que a chapa está esquentando. Uma das maneiras mais fáceis de perceber as diferenças entre o Fordismo e o pós-Fordismo é comparar o filme de Mann com os filmes de gangsters feitos por Francis Ford Coppola e Martin Scorsese entre 1971 e 1990. Em Fogo contra Fogo, as atividades criminosas não são mais conduzidas por famílias tradicionais apegadas à terra dos antepassados, mas por bandos desenraizados em uma Los Angeles de metal cromado, cozinhas de grife e estética multiuso, de rodovias e restaurantes 24 horas. Todos os idioletos culturais, as colorações locais e aromas típicos, dos quais dependiam filmes como O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros, foram dissolvidos e reconfigurados. A Los Angeles de Fogo contra Fogo é de um mundo sem marcos, um labirinto de logomarcas, onde os limites territoriais foram substituídos por um cenário indefinidamente repetitivo de franquias idênticas. Os fantasmas da velha Europa que assombravam as ruas de Scorsese e Coppola foram exorcizados e enterrados, junto com suas desavenças ancestrais e suas vinganças banhadas em fogo e sangue, embaixo de algum toldo de uma rede multinacional qualquer de café. Pode-se aprender muito, inclusive, sobre o mundo de Fogo contra Fogo pelo próprio nome do protagonista, Neil Macaulay, um nome anônimo, digno de passaporte falso, completamente desprovido de história, ainda que ironicamente ecoe o nome do historiador britânico Lord Macaulay. Compare com Corleone, o chefão batizado com o nome de um vilarejo. Macaulay é talvez o papel de De Niro que mais se aproxima de sua personalidade. Um quadro em branco, uma incógnita, friamente profissional, pura preparação, pesquisa, método. Faço o que eu faço melhor. Macaulay não é o grande mafioso à moda antiga, um chefão cheio de pompa, alçado ao topo de uma hierarquia barroca, regida por códigos tão solenes e misteriosos quanto os da Igreja Católica, e escrito com o sangue de milhares de disputas. Seu bando é composto por profissionais, especuladores e empreendedores pragmáticos, técnicos do crime cujo credo é o exato oposto da lealdade familiar típica da Cosa Nostra. Laços de família são insustentáveis em tais condições, conforme Macaulay relata ao obstinado detetive Vincent Hanna, personagem de Pacino. Se você vai colar em mim e se mudar quando me mudar, como vai conseguir manter um casamento? Hanna é a sombra de Macaulay, forçado a assumir uma insubstancialidade, sua mobilidade perpétua. Como qualquer grupo de acionistas, o bando de Macaulay mantém-se coeso através de perspectiva de futuros dividendos. Quaisquer outros vínculos são opcionais e, quase certamente, perigosos. É um arranjo temporário, pragmático e lateral. Sabem que são peças intercambiáveis de um maquinário que não há garantias, que nada é permanente. Comparados a isso, os velhos bons companheiros mais parecem um bando sentimentalista sedentário, enraizado em comunidades moribundas, territórios condenados. O ethos abraçado por Macaulay não é outro senão aquele examinado por Richard Sennett em A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo, um estudo fundamental sobre as mudanças afetivas que a reorganização pós-fordista do trabalho traz à tona. O slogan que resume essas novas condições é "Não há longo prazo". Enquanto anteriormente os trabalhadores podiam aprender um único conjunto de habilidades com a expectativa de assim galgar posições em uma rígida hierarquia organizacional, agora se espera que periodicamente adquiram novas habilidades, enquanto pulam de posto em posto, vagando de empresa em empresa. À medida que a organização do trabalho é descentralizada, com redes horizontais tomando o lugar de uma pirâmide hierárquica, atribui-se cada vez mais valor à flexibilidade, ecoando a piada de Macaulay e Hanna em Fogo contra Fogo. Como é que você vai conseguir manter um casamento?
Sennett chama atenção para as pressões que essas condições de permanente estabilidade impõem à vida familiar. Os valores dos quais esse tipo de vida depende, confiança, compromisso, cumprimento do dever, são precisamente aqueles considerados obsoletos no novo capitalismo. Ao mesmo tempo, com a esfera pública sob ataque e a rede de proteção do Estado paternalista sendo desmontada, a família se torna um importante refúgio das pressões de um mundo na qual a estabilidade é uma constante. A situação da família no capitalismo pós-fordista é contraditória na exata medida tal como o marxismo tradicional havia previsto. O capitalismo precisa da família como uma ferramenta essencial de cuidado e reprodução da mão de obra, um bálsamo para as feridas psíquicas infligidas pela anarquia das condições socioeconômicas, e ao mesmo tempo em que a sabota, negando aos pais a possibilidade de passar mais tempo com os filhos, impondo um estresse intolerável aos casais na medida em que eles se tornam a fonte exclusiva de consolo afetivo um para com o outro. De acordo com o economista marxista Christian Marazzi, pode-se conceder uma data bem específica para a mudança do Fordismo para o pós-Fordismo: 6 de outubro de 1979. Foi nessa data que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros em 20 pontos, preparando o terreno para a economia centrada na oferta, supply-side economics, que hoje constitui a realidade econômica na qual estamos imersos. O aumento serviu não só para conter a inflação, mas também possibilitou uma nova organização dos meios de produção e distribuição. A rigidez da linha de produção fordista deu espaço a uma nova flexibilização, um termo de dar calafrios na espinha de qualquer trabalhador hoje em dia. Essa flexibilização foi definida por uma desregulamentação do capital e do trabalho, com a força de trabalho sendo precarizada, casualizada, um aumento no número de trabalhadores empregados em regime temporário e terceirizada. Assim como Sennett, Marazzi reconhece que as novas condições tanto emergiram de uma crescente cibernetização do ambiente de trabalho quanto a exigem. A fábrica fordista era cruelmente dividida entre trabalhadores de colarinho azul, trabalhadores manuais e colarinho branco, com os diferentes tipos de trabalho delimitados na própria estrutura física do prédio. Ao trabalhar em ambientes barulhentos, supervisionados por dirigentes e administradores, os funcionários apenas tinham acesso à linguagem nos intervalos, nos banheiros ao final do expediente, ou quando se envolviam em sabotagem, uma vez que a comunicação interrompia a produção. Mas na era pós-fordista, quando a linha de montagem transforma-se em fluxo de informação, é comunicando que se trabalha. Conforme ensina Norbert Wiener, comunicação e controle se envolvem mutuamente. Trabalho e vida tornam-se inseparáveis. O capital te acompanha até nos sonhos. O tempo para de ser linear, torna-se caótico, fragmentado em divisões puntiformes. Na medida em que a produção e a distribuição são reestruturadas, também é reestruturado o sistema nervoso. Para funcionar com eficiência como um componente de modo de produção just-in-time, por demanda, é necessário desenvolver uma capacidade de responder a eventos imprevisíveis. É preciso aprender a viver em condições de total instabilidade, de precariedade, para usar um neologismo horroroso. Períodos de trabalho alternam-se com dias de desemprego. De repente, você se vê preso em uma série de empregos de curto prazo, impossibilitado de planejar o futuro. Tanto Marazzi quanto Sennett assinalam que a desintegração dos padrões estáveis de trabalho se deu, em grande medida, pelo desejo dos próprios trabalhadores. Foram os trabalhadores que, com toda razão, não quiseram mais trabalhar na mesma fábrica por 40 anos. De diversas maneiras, a esquerda nunca se recuperou da rasteira que o capital lhe passou ao mobilizar e metabolizar o desejo de emancipação frente à rotina fordista. Especialmente em países como o Reino Unido, a representação tradicional da classe trabalhadora, sindicatos e lideranças operárias, encontrava no Fordismo grande conveniência. Ao estabilizar o antagonismo, o Fordismo reservava à direção sindical um papel garantido. Mas isso fez com que fosse fácil para os porta-vozes do capital pós-fordista se apresentarem como oposição ao status quo,
bravamente resistindo contra a inércia do trabalho organizado, desapropositadamente investido em um infrutífero antagonismo ideológico que serviria apenas aos propósitos dos líderes sindicais e dos políticos, mas que fazia muito pouco para satisfazer os anseios da classe que supostamente deviam representar. O antagonismo agora já não está mais localizado externamente no embate entre blocos de classes, mas internamente, na psicologia do trabalhador, que, como trabalhador, está interessado no conflito de classes à moda antiga, mas que, sendo acionista de um fundo de pensão, está também interessado em maximizar os ganhos de seus investimentos. Não há mais um inimigo externo identificável. Como consequência, Marazzi argumenta que os trabalhadores pós-fordistas são como o povo judeu do Antigo Testamento logo após terem deixado a casa da escravidão, libertos de uma sujeição à qual não querem mais retornar, mas também abandonados, perdidos no deserto, confusos quanto ao caminho a seguir. Esse conflito psicológico furioso interno ao indivíduo não poderia deixar de produzir suas baixas. Marazzi pesquisa as conexões entre o aumento da bipolaridade e o contexto do pós-fordismo. Se a esquizofrenia, conforme afirmam Deleuze e Guattari, é a condição que demarca os limites exteriores do capitalismo, o transtorno bipolar é a patologia mental própria ao interior do capitalismo. Com seus incessáveis ciclos de euforia e depressão, o capitalismo é, em si, fundamental e irredutivelmente bipolar, oscilando entre a excitação maníaca incontrolada, a exuberância irracional das bolhas e quedas depressivas. O termo depressão econômica não é à toa. O capitalismo alimenta e reproduz as oscilações de humor da população em um nível nunca antes visto em outro sistema social. Sem delírio e uma boa dose de confiança cega, o capital não poderia funcionar. Parece que, com o pós-fordismo, a praga invisível das desordens psiquiátricas e afetivas que tem se alastrado silenciosa e furtivamente desde mais ou menos 1750, ou seja, o início do capitalismo industrial, encontrou um novo ponto de agudização. Aqui, o trabalho de Oliver James é particularmente relevante. Em The Selfish Capitalist, James aponta para significativos aumentos nos índices de transtornos psíquicos ao longo de 25 anos e informa que, segundo a maior parte dos critérios, as taxas de transtornos tiveram um aumento de quase 100% entre os nascidos em 1946, 36 anos em 1972, e 1970, 30 anos em 2000. Por exemplo, enquanto 16% das mulheres de 36 anos em 1972 reportaram problemas com os nervos, tristeza ou depressão, em 2000 essa taxa era de 29% entre aquelas com 30 anos. Nos homens, os dados foram de 8% em 1982 e 13% em 2000. Outro estudo britânico citado por James compara níveis de morbidades psiquiátricas, termo que engloba depressão, fobia e sintomas neuróticos, em pesquisas realizadas entre 1977 e 1985. Enquanto em 1977 os casos eram reportados por 22% dos entrevistados, em 1986 esse número subiu para 31%, quase um terço da população. Uma vez que essas taxas são muito maiores em países que implementaram o que James chama de capitalismo egoísta do que em outras nações capitalistas, a hipótese levantada pelo autor é a de que as políticas e a cultura do capitalismo egoísta, isso é, neoliberalizado, seriam culpadas pelo fenômeno. Em particular, James atenta para a forma como o capitalismo egoísta infla tanto as aspirações quanto as expectativas de que elas possam se cumprir. Na fantasia da sociedade empreendedora, fomenta-se a ilusão de que qualquer um pode ser Alan Sugar ou Bill Gates, independente do fato de que a probabilidade real de algo assim ocorrer tem diminuído desde a década de 1970. Uma pessoa nascida em 1958 tinha muito mais chances de ascender na escala social, através da educação, por exemplo, do que uma nascida em 1970. Das toxinas do capitalismo egoísta, aquelas mais nocivas ao bem-estar
são as que sistematicamente encorajam a ideia de que abundância material é a chave para a realização, que apenas os ricos são vencedores e que o acesso ao topo está aberto para qualquer um disposto a trabalhar duro, não levando em conta o ambiente familiar, étnico ou social. Se você não for bem-sucedido, o único que pode ser culpado é você mesmo. As suspeitas de James sobre aspirações, expectativas e fantasias adequam-se às minhas observações do que tenho chamado hedonia depressiva na juventude britânica. É revelador que, nesse contexto de crescentes taxas de doenças mentais, o novo trabalhismo de Tony Blair tenha se comprometido, para seu terceiro mandato, a remover pessoas do auxílio-doença, insinuando que muitos, se não a maioria dos seus beneficiários, são fraudadores. Não seria ilógico, entretanto, concluir que a maioria daqueles que o solicitam, e se trata de mais de 2 milhões de pessoas, são na verdade vítimas do capital. Uma parte significativa dos requerentes, por exemplo, são indivíduos transtornados psicologicamente pela insistência realista capitalista de que setores industriais inteiros, como a exploração das minas, não são mais economicamente viáveis. Mesmo se considerando em termos brutalmente econômicos, os argumentos sobre viabilidade são pouco convincentes, ainda mais se levarmos em conta o custo para os contribuintes das pensões por incapacidade e benefícios similares. Muitas estruturas, psíquicas inclusive, colapsaram diante das condições terrivelmente instáveis do pós-fordismo. A ontologia hoje dominante nega a possibilidade de que enfermidades psicológicas tenham uma possível origem de natureza social. Obviamente, a bioquimicalização dos distúrbios mentais é estritamente proporcional à sua despolitização. Considerá-los um problema químico e biológico individual é uma vantagem enorme para o capitalismo. Primeiramente, isso reforça a característica do próprio sistema em direcionar seus impulsos em uma individualização exacerbada. Se você não está bem, é por conta das reações químicas do seu cérebro. Em segundo lugar, cria um mercado enormemente lucrativo para multinacionais farmacêuticas desovarem seus produtos. Podemos te curar com nossos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É óbvio que toda doença mental tem uma instanciação neurológica, mas isso não diz nada sobre a sua causa. Se é verdade que a depressão é constituída por baixos níveis de serotonina, o que ainda resta a ser explicado são as razões pelas quais indivíduos em específico apresentam tais níveis, o que requereria uma explicação político-social. A tarefa de repolitizar a saúde mental é urgente se a esquerda deseja desafiar o realismo capitalista. O fato de encontrarmos paralelos entre o crescimento de transtornos mentais e os novos padrões de avaliação de desempenho no trabalho não nos surpreende. É sobre essa questão da nova burocracia que nos deteremos a seguir.